Quem foi o verdadeiro vencedor da Dança dos Dragões? Embora essa pergunta pareça simples à primeira vista, percebo que a resposta é um tanto mais complexa do que aparenta. As pessoas têm diferentes critérios e definições para determinar quem venceu na dança. A questão de quem ganha ou perde não está relacionada a qual facção você acredita estar certo, seja os negros ou os verdes. Essa é uma discussão que pode ser abordada em outro vídeo e é um tema aberto a interpretações. No entanto, em minha opinião, existem respostas diferentes para determinar quem venceu na dança. Para mim, fica evidente que até certo ponto os negros e os verdes foram vencedores. Para ambas as facções, o objetivo da guerra era sentar seu pretendente no trono de ferro e matar o outro. Embora tenha acontecido algumas tentativas de ofertas de paz, ambas as partes sabiam que isso era improvável de acontecer, uma vez que as hostilidades haviam atingido um ponto de ser impossível um lado ou outro recuar. Portanto, neste caso, quando olhamos para a Dança dos Dragões como uma guerra e um conflito dentro do tempo que ocorreu, acho que podemos dizer que a curto prazo os verdes venceram. Aegon foi coroado rei e manteve Porto Real por um tempo após a guerra. O mais importante, ele matou Rhaenyra, sua rival que também reivindicava o trono. Com a maioria dos líderes negros mortos ou incapacitados para continuar a guerra, a não ser encontrar uma solução pacífica. Então, por um curto período de tempo, até a marcha de Cregan Stark e a conspiração nos salões da Fortaleza Vermelha, Aegon era o rei com seu único rival, um menino de 10 anos que ele mantinha cativo. Portanto, você poderia argumentar desse ponto de vista que Aegon II e os Verdes venceram a guerra pelo menos no curto prazo. No entanto, mesmo que se possa argumentar que os Verdes venceram a guerra no curto prazo, quando se observa a longo prazo, Aegon II estava destinado a morrer em breve, sua mãe era uma prisioneira, todos os seus irmãos estavam mortos, e sua única filha viva, em breve morreria. Por outro lado, embora Rhaenyra e a maioria dos líderes negros estivessem mortos, os descendentes de Rhaenyra, seus filhos, eventualmente se sentariam no trono de ferro, e sua linhagem continuaria a governar, mesmo que ela já estivesse morta. Portanto, se você tiver uma perspectiva de longo prazo da Dança dos Dragões, poderá argumentar que os negros venceram. Mas aqui está a questão, e esta é a visão que tenho, a curto ou longo prazo. Você pode dizer que qualquer um desses lados realmente ganhou a guerra. Quase todos os membros da casa Targaryen estavam mortos com apenas alguns sobreviventes. Mas além disso, quase todos os dragões acabaram mortos também. Apenas alguns sobreviveu. Embora a casa Targaryen ainda mantivesse o poder após a Dança dos Dragões, nunca mais seria a mesma sem a temível presença de seus dragões. Alguns podem dizer que a casa continuaria a prosperar em certos aspectos, mesmo sem os dragões, por mais 150 anos. No entanto, é inegável que a casa Targaryen nunca mais teria o mesmo poder sem seus dragões. Além disso, não podemos ignorar as perdas pessoais sofridas por ambos os lados ao longo da guerra. Os negros perderam a sua rainha Rhaenyra e 3 de seus filhos, Daemon, Rhaenys e Adam. Já os verdes, por sua vez, perderam o rei Aegon II, Aemond, Daeron, Rhaena e seus filhos, Criston Cole e Otto Hightower. Esses são alguns exemplos apenas, pois praticamente todas as grandes casas nos 7 reinos sofreram perdas. E isso nem leva em consideração o impacto sobre o povo comum, que também enfrentou consequências devastadoras. Pensem um pouco do horror que ocorreu. A morte de Lucerys e Joffrey, sangue e queijo, Ponte Amarga e Maelor, Tumbleton, Batalha da Margem do Lago. Quando você olha para a guerra neste contexto, é realmente difícil dizer que alguém ganhou. Na minha opinião, toda a guerra desde o início é um conflito complexo sem lados certos ou errados. São 2 lados com reivindicações fortes e legítimas. 2 lados que cometem atos horríveis um contra o outro, com o único resultado sendo luto e morte. Olhando para a vitória de curto ou longo prazo, no fim, na minha opinião, todos perderam. Ninguém saiu como vencedor dessa guerra, e é exatamente isso que torna essa história e esse conflito tão fascinantes. When Rhaenyra's last son wed Aegon's only daughter, the Dance of Dragons officially ended. Ashen burned men, all that was left of the Riverlands.
Two scared children spouting oaths they didn't understand. All that was left of the mighty House Targaryen. Ancient skulls and hatchlings that grew no bigger than cats. All that was left of the dragons.